Graça e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Você é bem-vindo aqui nesse lugar. Vamos nos aquecer na presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém? Que você possa ser cheio, que você possa ser tomado pela presença poderosa, transformadora do nosso Deus nesta noite. Aproveite e fique de pé aí, cumprimente teu irmão aí que está perto de você. Diga aí, seja bem-vindo nesta noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nesta noite faça uma grande obra na tua vida, meu querido. Você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Deus abençoe a todos. O livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, tem a oração de Jabes. Nós já falamos dela alguns dias aqui, mas eu quero compartilhar essa passagem da palavra de Deus que diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém, amados? Aqui temos algumas palavras-chave nesse versículo, né? Abençoa-me. Primeiro, Jabes orou. E segundo, ele pediu: Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, amplia as minhas tendas, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E diz que Deus atendeu ao seu pedido. Eu quero convidar você nesta noite a fazer essa oração, a você clamar pela bênção do Deus de Israel. Peça para Ele te abençoar, para que Ele possa nesta noite derramar bênçãos sobre você. Peça para que a mão do Senhor esteja com você nesta noite, para que essa poderosa mão te livre dos males, te livre de dores. Eu tenho certeza que o Senhor, assim como atendeu a oração de Jabes, atenderá a minha e a tua oração nesta noite. Você pode crer nisso? Amém? Então feche teus olhos. Senhor, Jabes orou e foi ouvido pelo Senhor. E nesta noite nós queremos também orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue as nossas tendas, que o Senhor amplie as nossas terras aqui neste lugar, que o Senhor nos livre de todas as dores, de todos os males que possam sobrevir sobre nós, Senhor. Que Tu nos dê, Senhor, esperança, nos dê uma nova vida em Ti, que a Tua mão esteja sobre nós, Pai. Nós clamamos, nós desejamos. Nós nesta noite, Pai, pedimos: vem sobre a Tua igreja, Pai. Derrama sobre nós da Tua unção, do Teu poder, Pai. Que possamos provar e ver o quanto o Senhor é bom e quanto a Sua bondade é eterna. Nesta noite queremos cantar, proclamar as Tuas maravilhas. Ó Deus, nosso Deus, poderoso Deus, Tu que estás assentado no mais altos céus, nesta noite nós entoaremos louvores e cantaremos: digno de glória, louvado seja o Teu nome. Dá um aplauso ao Senhor bem forte, meu querido. Que você se sinta livre para adorar conosco nesta noite. O Senhor está aqui. Cantemos ao Senhor.
Glorifique ao nome do Senhor, porque o amor do Senhor não falha. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O amor do Senhor é eterno.
eterno. Glorifica o nome do Senhor. O teu amor não muda, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és o nosso Criador, Senhor. Nesta noite nós cantamos acerca do que o Senhor diz que nós somos. Somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Não somos um erro, não somos alguém abandonado, Senhor, mas somos amparados por Ti, Senhor, e queremos cantar do Teu amor nesta noite. Quem sou eu para que o grande me perceba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me alcançou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou quem dizes que sou. Quem Deus liberta, livre vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu sou escolhido por Ti, Senhor, perdoado, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que sou. sou quem dizes Eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou. Você é escolhido por Deus, amados. Você foi perdoado. O diabo pode tentar roubar essa verdade da sua vida, mas a verdade é que Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. João 3,17 diz que Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Se nesta noite os teus pecados ainda te acusam, peça perdão, confesse-os diante de Deus e seja livre nesta noite. O perdão de Deus é incondicional, Ele não muda. O princípio é você confessar os teus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessar os seus pecados e abandoná-los alcançará misericórdia. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Glorificamos ao teu nome.
Você pode dizer: Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és aquele que vive, Tu és o Santo de Israel. A quem temos nós senão a Ti nesta noite, Senhor? Que os teus ouvidos agora estejam atentos à voz do Senhor. Como o próprio Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Salmo 34, versículos do 4 ao 10. Vou pedir para o Dylan projetar para nós lá no telão. Livro de Salmos, capítulo 34, versículos do 4 a 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou o Senhor de nada, aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Glória a Deus. Mas essa é a razão de estarmos aqui. A bondade do Senhor nos atrai. Não somos merecedores de tão grande amor e de tão preciosa bondade. Verdade ou não? Se nós olharmos para quem nós somos, na nossa essência, por melhores pessoas que nós sejamos, sempre há algo de ruim em nós, que às vezes nos impede de ver a bondade de Deus para conosco. Mas nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre um atributo de Deus precioso: a sua bondade, o seu amor revelado aos homens. Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela a nós. Deus revela o seu eterno poder, a sua natureza aos homens, desde a criação do mundo. O atributo de Deus, bondade, faz parte da essência de Deus. A palavra atributo, ela significa resumidamente aquilo que é próprio, que é característica de algo ou alguém, é uma peculiaridade de alguém. Então podemos dizer que os atributos de Deus, os atributos do Senhor são qualidades pertencentes à natureza de Deus por aquilo que nos foi revelado na sua palavra, a Bíblia, e que certamente nos ajudam a entender um pouco de quem é Deus. A Bíblia nos diz que a bondade é um dos principais atributos do nosso Deus. Ela está na sua essência, relacionada diretamente ao seu amor incondicional, e que é muitas vezes incompreendida pelos seres humanos. Sim ou não? Nós temos dificuldade de perceber a bondade de Deus, e nós vamos ver nessa noite algumas razões. Desde a criação, Deus foi bondoso para conosco. Lá em Gênesis está escrito: Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez as aves, e Deus foi dizendo: é bom. A Bíblia diz que viu Deus que era bom. A bondade de Deus estava manifestada na sua criação. Quando Deus criou o homem, Ele disse: e viu Deus que era muito bom. A bondade de Deus revelada na criação do homem.
A bondade de Deus pode ser vista em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele faz. Por isso o apóstolo Paulo diz que é compreendido por meio das coisas criadas de forma que os homens são indesculpáveis. Nenhum ser humano sequer, mesmo o ateu, mesmo o cientista, o pesquisador mais influente do mundo, pode negar a bondade de Deus manifestada na criação. Porque a própria criação, a sua natureza, revela quem é Deus, o seu poder. Não podemos negar a Deus, porque a sua própria obra o revela. A bondade de Deus fica ainda mais evidente na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus, que estava à destra do Pai, recebe a missão de Deus, de deixar a sua glória de lado, vir ao mundo, se vestir, se comportar, viver como um de nós, homem, carne e osso, se submeter a tão grande tribulação, de tão grande peregrinação pela terra, sofrendo até a sua morte, morte de cruz, para dar vida aos homens. A bondade de Deus está em que Cristo nos providenciou um meio para que aqueles pecadores fossem perdoados. Romanos 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra de Deus, a bondade de Deus tem o seu ápice na entrega do seu próprio Filho, para que eu e você não venhamos perecer. No Salmo 136, capítulo 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amados, são centenas de textos na palavra de Deus que expressam a bondade de Deus. E nesses textos registrados na palavra de Deus, nós vemos a mensagem de alento, de paz e de amor do nosso Deus. Mensagens que nos mostram a bondade de Deus, que nos acompanha mesmo em meio à dor, à angústia, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a lágrimas, podemos ouvir de Deus: não temas, eu sou contigo. O primeiro questionamento que eu quero fazer nesta noite é, então, por que razão, por que então nas nossas vidas, muitas das vezes, nós vivemos momentos difíceis, momentos complicados, situações complicadas, vivemos em meio a notícias ruins? Por que vivemos desemprego, escassez, doença? Por que tudo isso, se Deus é bom? Por que as pessoas perdem a esperança? Por que as pessoas vivem inseguras, em crises, ansiedade, depressão, estresse, medo? Se Deus é bom. E a primeira resposta que eu quero buscar junto com os irmãos nesta noite, o que eu gostaria de procurar entender é que o pecado entrou no mundo e distorceu a nossa visão de quem é Deus. Sim ou não? Temos dificuldade de perceber a bondade de Deus, porque o pecado cega a nossa visão, põe uma cortina na frente, impede o homem pecador de enxergar quem é Deus. O pecado distorceu a nossa visão. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa, irmãos, que a situação de estarmos afastados nos impede de ver a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Nossos pecados fazem essa separação, nos afastam, ofuscam sua glória, a ponto de nós não reconhecermos os atributos de Deus e o seu amor pelos homens. Isto ocorre, amados, não é por causa de Deus, mas é por nossa causa. Pela vergonha gerada em nós, quando vivemos uma vida de pecado. Porque aquele que é lavado no sangue do Cordeiro,
É como aquele cego que um dia Jesus cuspiu no barro e fez aquele lodo e passou nos seus olhos, e aquele homem pôde ver claramente a imagem de Jesus. Esta é a nossa realidade quando nos encontramos com Cristo. Passamos a ver a imagem do Deus vivo, tal como Ele é. O pecado ofusca a nossa vida, a nossa visão de ver a Deus como Ele é. A vergonha que é gerada em nós nos afasta de Deus. Pense no pecado de Adão, lá no Éden. Qual foi a primeira reação de Adão e Eva ao perceber que, pela sua desobediência, haviam ferido o seu relacionamento com Deus? Eles se esconderam. Deus os procurava, mas eles se esconderam. O pecado trouxe ao homem o receio de ver Deus tal como Ele é. A experiência que mais me encanta na criação, lá em Gênesis, na história da criação, é quando o homem vinha ao final do dia para conversar face a face com o homem. O homem podia ver a glória de Deus. O homem podia compartilhar com Deus o seu dia, os seus conhecimentos, as suas descobertas da criação. Mas o pecado fez com que o homem se escondesse de Deus. Você consegue se identificar nessa realidade? Nessa triste realidade? Você já se escondeu de Deus quando esteve em situação de pecado? Eu já. Já me senti sujo a ponto de não me achar digno de estar na presença de Deus, de me esconder. Você já sentiu aquela vergonha de algo que fez com que você se afastasse da presença de Deus, porque você sabia que Deus não aprova tal situação? Você já deixou de vir à igreja, de participar das programações, dos ministérios, do serviço dos santos, porque você estava se sentindo culpado por algo que você fez? Você já teve vergonha de olhar para quem está do seu lado, seja a tua esposa, teu cônjuge, teus pais, teus filhos, porque você fez algo que não agradava? Nós precisamos encarar uma realidade, amados. Nós queremos ver a bondade de Deus, sim ou não? Nós desejamos ver a bondade de Deus. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos o Deus da bondade. Nós invertemos a prioridade. Primeiro as mãos, depois a Deus. Primeiro a bênção, depois a Deus. A realidade é que nós, às vezes, desejamos mais o pecado do que a bondade de Deus, a presença de Deus. É necessário uma mudança de prioridades. A primeira coisa é largar o pecado. A segunda coisa é olhar para Deus. E a terceira coisa é viver a bondade de Deus. Porque quando encontramos a Deus, as escamas caem dos olhos e nós podemos ver claramente Deus agindo. Salmo 145, 17 e 19 diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e Ele é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Apesar de tudo, amados, apesar de quem nós somos, Deus permanece fiel. A essência de Deus não muda. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus, como nós cantamos aqui. A dura realidade, amados, é que a falta de fé, a fé nesse Deus que é bom, nos impede de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para cada um de nós. E aí nós deixamos de invocá-lo. Nós não somos sinceros diante dele.
Não o tememos a ponto de obedecer os seus mandamentos, como o Salmo 145 está dizendo. Ele está perto daqueles que invocam com sinceridade. Ele realiza o desejo daqueles que o temem. Ele ouve o nosso grito de socorro e nos salva. Mas é necessário fazer isso com sinceridade, com temor no coração. A nossa vontade, muitas das vezes, é fugir e nos esconder e abandonar a fé, mas nós precisamos lutar contra isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus, ela é tão especial, é tão incompreensível, que quando Adão e Eva pecaram, Deus foi ainda ao seu encontro, e Deus chamou por eles. E depois que Adão e Eva foram descobertos, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 3:21, que o Senhor fez túnicas de peles e vestiu Adão e Eva. Sabe o que eu vejo nisso, amados? A bondade do Senhor encobre a nossa vergonha, mesmo quando estamos em pecado. Será que você consegue compreender isso? Deus ama você da forma como você está, mas Ele não vai te deixar envergonhado. Ele quer te ver coberto das suas vergonhas, mas para isso você precisa se encontrar com Deus de novo. A bondade do Senhor nos leva a conhecermos a Cristo, nos leva a nos arrependermos dos nossos pecados, e quando libertos do pecado, amados, estaremos livres para viver a bondade de Deus e as suas promessas. Tem uma canção que eu gosto muito do Toque no Altar que diz: não busco só as tuas mãos, nem o que podes me dar. Às vezes nós corremos atrás da mão de Deus, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode dar. Nós queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. É preciso mudar essa realidade, amados, porque a bondade de Deus, talvez até a bênção de Deus te alcance, mas ela vai durar pouco. E o que Deus tem para nós é eterno, é muito além do que uma emoção de momento. Deus quer se relacionar com você, Deus quer todo dia, na viração do dia, como era com Adão e Eva, estar com você. Por meio de Cristo nós somos libertos do pecado e estaremos livres para viver a bondade de Deus e as suas promessas. E eu pergunto para você nessa noite: em que ou em quem você tem confiado? Você de fato teme ao Senhor a ponto de abandonar os teus pecados por amor a Ele? Porque se você quer ver a bondade de Deus, não há outra forma. Você tem experimentado a bondade de Deus na sua vida? Você consegue se lembrar de quantas vezes Deus demonstrou isso, esse amor por você? Será que você tem clareza disso? A que você atribui a tua vida? Deus já te livrou da morte? Deus te deu vida? Deus te livrou do pecado? Deus te deu salvação? Você tem visto a bondade de Deus? Deus tem suprido as tuas necessidades? Salmo 23, Salmo capítulo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, a comunhão com Deus, estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, faz com que a bondade e a misericórdia dele estejam conosco todos os dias das nossas vidas. Na sua grande bondade e misericórdia em relação a nós humanos, Deus nos chama e nos conduz para andar no seu caminho, para que Ele possa derramar sobre nós, segundo a sua palavra, a riqueza da sua bondade. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram
e bom para vocês se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. Romanos 11, 22. Esse texto fala que Deus é bondade, amados, mas também é justiça. Ele é justiça para aqueles que são duros de coração, para aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, mas para nós, que continuemos confiando na bondade do Senhor. Pense um pouco nesta noite, como você tem provado a bondade do Senhor? Será que nos tempos difíceis você tem se lembrado da bondade de Deus e clamado a Ele? Lamentações 3:25 diz: lembre-se que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. É muito comum quando vem a crise, quando vem a luta, quando vem o dia mau, nós pensarmos que Deus nos abandonou, que Deus não está mais interessado em nós. Mas saibam, amados, que é em meio ao dia ruim que Deus se revela para você. Talvez é o dia que Ele vai carregar você no colo. Talvez é o dia que Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Mas é preciso que você continue se lembrando dEle e esperando. Será que você tem se apresentado de forma sincera diante de Deus? Eu gosto demais dessa percepção de estar diante de Deus. Deus não está interessado numa oração, amados, como aquela história do fariseu e do publicano, né? Enquanto um batia no peito: Senhor, tu me ouves porque eu sou justo, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu não sou como aquele pecador. E do outro lado, o publicano, quietinho, prostrado, diz: Senhor, me perdoa os meus pecados, não sou digno da tua misericórdia. Quem é você? Será que você tem sido sincero diante de Deus? Deus tem 3 atributos que fazem com que Ele acompanhe você aonde você andar. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onipotente. Todo o poder está na mão dEle. E Ele pode fazer. Ele fez os céus e a terra. Então nós já podemos pensar tamanho poder que Deus tem. O que eu digo para você nesta noite é: não desista. Não desanime. O diabo quer justamente que você faça isso. Talvez ele vai dizer para vocês que não vale a pena, que é sofrido servir a Jesus. E de fato tem as suas dores. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Carregar a cruz nem sempre é fácil. O caminho é estreito, a porta é apertada. Mas não desiste, não desista, não desanime. Não deixe de orar, de crer na bondade do nosso Deus. Ele fará cair sobre você a chuva no tempo certo. Nós temos falado muito sobre colheita aqui, né? Ontem eu conversava com um amigo e ele dizia, comentávamos o quanto foi boa a colheita desse ano, o quanto os agricultores estão rindo à toa. O ano passado se vendia soja a 80, 85 reais. Esse ano se vende soja a 170 reais a saca. Estão rindo à toa. Graças a Deus, Ele dá a chuva no tempo certo. Assim somos nós, plantamos no reino de Deus. Mas tenhamos paciência para regar a semente que Deus colocou na nossa mão, para que no tempo certo você seja abençoado. Por isso é importante não desistir, não desanimar, não deixar de orar, de crer nesse Deus que é maravilhoso. Ele fará cair as suas bênçãos sobre nós no seu tempo. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. O que nós precisamos é invocar o Senhor. Olha o que diz o texto de Joel, capítulo 2, versículo 23 ao 26. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã,
Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E o 26 diz: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha que promessa, amado. Olha que promessa. Mas, para fazermos parte desse povo de Deus, para fazermos parte do rebanho de Deus, como diz João 10, precisamos estar em Cristo. Precisamos ser lavados, tocados por Cristo. Nossos pecados precisam ser confessados na cruz de Cristo, para que sejamos perdoados, para que as escamas caiam do nosso rosto e possamos novamente ver a bondade de Deus. Você crê, amado? Não desista. Não deixe que os problemas dessa vida apaguem a visão desse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Olha que bênção. Não fique ansioso por coisa alguma. Deus sabe do que você precisa. O que você precisa se preocupar é em estar na presença de Deus. Amém? Fique de pé, eu quero chamar a banda aqui na frente. O diabo talvez tenha tentado apagar, amados, ou tenha tentado afastar você do caminho de Deus. Mas que nessa noite você possa olhar para o Senhor e dizer sim. Dizer para o Senhor: eu me rendo. Eu me volto para Ti nessa noite. Que nesta noite você possa pedir perdão pelos teus pecados. Se peça: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, e que eu possa ver claramente quem Tu és. Não a visão distorcida de um pecador, mas a visão clara e limpa de quem foi restaurado por Jesus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho que leva você de volta para a casa do Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me
que sou.